Fala galera, tudo bom? Eu sou o Ulisses Dias. Para vocês que não me conhecem, eu estou toda quinta-feira às 18 horas lá no alvo.com falando de fundamentos. E você pode me seguir também no meu canal, no Instagram, onde lá nos stories eu falo muito sobre investimentos, maneiras de ter um mindset vencedor aí para o mercado de ações e mais curiosidades que a gente nem imaginava que tinha a ver com o mercado financeiro. Mas eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto que eu estava vendo num canal de marketing. E o cara falou assim, pô, eu vou fazer um mapa de vendas e vou dar aqui 5 passos para como vender melhor. E eu comecei a escutar aquele assunto, ver aquele conteúdo muito interessante. E eu falei assim, porra, será que eu consigo adaptar isso para o mercado financeiro, para criar uma abordagem, um mapa de investimento para quem se interessa em formar uma carteira previdenciária, uma carteira de investimentos para o longo prazo? Então, eu vou falar primeiramente aqui a maneira de que o cara do marketing apresentou a ideia dele. Ele falou que a gente precisa primeiro segmentar a nossa clientela, depois a gente precisa qualificar ela, depois a gente precisa escolher uma abordagem. Número 4, a gente precisa criar um plano de interação, um momento da verdade com o cliente. E depois 5, determinar como você gerencia esse cliente e a sua abordagem de vendas. E eu tentei, de alguma forma, criar paralelos aqui com o mercado financeiro. Então, a primeira maneira que ele falou em segmentar, eu cheguei à conclusão que a gente pode segmentar o mercado financeiro de ações, ou seja, o mercado de equity, em 4 principais maneiras, né? São as empresas de value investing, são as empresas de growth investing e, basicamente, as empresas small caps e big caps. As pessoas podem falar também que a gente pode falar de empresas de turnaround ou empresas penny stocks, mas não é o foco que eu quero dar para este vídeo. Eu quero falar basicamente nessas. Value investing, que são as empresas que são vendidas pela qualidade dos seus ativos, da maneira como ela se apresenta. Normalmente a gente vai encontrar essas empresas com uma relação preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 ou muito perto de 1 ali, conforme a gente estiver variando essas empresas. E a gente tem também a relação preço-lucro abaixo do mercado. E eu consideraria aí pessoalmente que se o mercado está sendo negociado por 15 vezes o lucro, eu falaria que as empresas a partir de 12 para baixo, elas já podem ser consideradas aí uma classificação como value investing. É claro que a gente não tem aí uma coisa fechada, não é um preto no branco, abre muita margem para interpretação. A gente também tem agora o Growth Investing, que são as empresas com alto potencial de crescimento. Essas empresas, ao contrário do Value Investing, elas vão apresentar uma relação preço-lucro bem alta, e eu botaria também a métrica 20% acima da média do mercado. E como título de exemplo, se o mercado está sendo avaliado a 15 vezes o preço-lucro, eu falaria que as empresas de Growth Investing elas estariam a 18 para cima vezes o lucro. E mais uma vez, isso aí não é uma fórmula fechada, galera. Existe o que o Warren Buffett faz com muita maestria, que são as empresas que misturam a qualidade de Growth Investing e Value Investing. E o exemplo que ele deu da última vez que eu vi ele falando sobre esse assunto era justamente a Apple, que a empresa tem um potencial de crescimento muito forte e também tem uma relação com o seu valor intrínseco tão baixa que ela pode ser considerada um Value Investing também. E para completar aqui, a gente vai falar de Big Caps e Small Caps. Big Caps seriam os 10% maior decil aí da amostra do mercado. Então, se a gente tem uma amostra aí de 100 empresas, as 10% maiores em valor de mercado seriam as consideradas Big Caps. A gente também pode considerar isso nos Estados Unidos como empresas com valor de mercado acima de 10 bilhões de dólares, mas lá o mercado é muito diferente, ele é um mercado com mais de 7 mil empresas. Aqui no Brasil, se a gente conseguir classificar 200 empresas como investíveis, eu já estou muito satisfeito já com esse número. Então, as small caps aqui no Brasil seriam as empresas aí abaixo de 2 bilhões de dólares, ou aqui eu também classificaria empresas abaixo de 5 bilhões de reais, tá? Você deve estar achando, porra, você está me explicando uma coisa e está me deixando mais confuso. Por quê? Como assim?
Você fala que o Growth Investing ele pode ser Value Investing também, que a Small Cap é uma coisa aqui no Brasil, outra coisa nos Estados Unidos, a Big Cap é uma coisa nos Estados Unidos, outra no Brasil, e é por isso que o mercado é tão interessante, galera. Não existe uma fórmula fechada para definir as coisas, e é nessa discordância que o mercado acaba se precificando, criando novas abordagens, e isso cria a oportunidade de você encontrar joias não precificadas e criar aí uma abordagem para segmentar isso de uma maneira mais atrativa para o teu plano de investimentos. Então, terminei aí a parte de segmentação, e a partir do momento que você entender qual é a segmentação que você quer explorar com o mercado, você pode passar para o segundo ponto, que é qualificar essas empresas que você já segmentou. Então, eu sugiro que as pessoas façam aí um ranking de atratividade, e aqui eu vou trabalhar a partir de agora no Value Investing, porque é aí o que a análise fundamentalista mais sente atração, e também é o que a literatura mostra que é o segmento mais rentável para os investidores fundamentalistas. Então, a partir do momento que você fez lá a tua lista de segmentação de empresas de Value Investing, você vai fazer um ranking de atratividade nelas e vai criar alguns filtros para você diminuir aí esse universo de empresas analisáveis, né? Nem sei se essa palavra existe, me desculpa aí se ela não existir, mas é a maneira que eu estou achando aqui para me expressar e passar esse conteúdo que eu tenho para vocês. Então, a partir do momento que você criou esse ranking, você botou lá das mais atrativas para as menos atrativas, você vai criar um filtro. E esse filtro ele pode ser por endividamento, ou seja, empresas que têm uma relação dívida líquida com patrimônio líquido acima de 1. Você vai tirar. Então você vai ficar com as empresas menos alavancadas. Você pode filtrar empresas que tenham margem líquida, que é o lucro líquido sobre a receita líquida, abaixo aí de X ou acima de 10%, se você quiser focar em qualidade. E a qualidade, que é uma outra maneira de qualificar as ações, é como você vai pegar os aspectos fundamentais da empresa. E lembrando, galera, fundamentos não quer dizer indicador. Os indicadores, eles só indicam um passo para como você vai ver aquela empresa. E eu tenho um amigo aí que fez uma analogia muito boa. O indicador é tipo um biquíni. Ele mostra muita coisa, mas o essencial ele acaba deixando de fora. Então, entender os aspectos de qualidade que a empresa está inserido é muito importante, porque você vai entender se aquele produto ele tem uma penetração somente no Brasil, se ele tem potencial de crescimento internacional, como as variáveis macroeconômicas podem influenciar a atratividade tanto daquela empresa quanto dos produtos que ela oferece para o mercado. Então, você vai entender se o alinhamento entre acionista controlador e os minoritários, isso também é um componente de qualidade da empresa, e aí você vai cair para dentro dos relatórios e entender aí a essência do que você quer botar no teu portfólio, e isso você vai usar para aumentar a probabilidade de acertos dos teus investimentos, né? Se a gente pegar aqui uma fórmula como a Magic Fórmula, você vai ver que nas estatísticas 60 a 65% das empresas escolhidas através desse tipo de abordagem, elas são vencedoras. E aí a gente ainda vai pegar a taxa de payoff que isso vai gerar. Isso vai mostrar a assimetria que aquela carteira gerou. E através desses dois componentes, assimetria e taxa de acerto, que a gente vai entender como que o portfólio ele realmente se comporta no longo prazo e após repetidas vezes você usar aquela abordagem de segmentar e qualificar e achar aí um portfólio. E a partir desse momento você vai entender qual é a abordagem que você quer usar para investir dessa maneira. E essas abordagens elas podem passar basicamente por duas maneiras, que é a abordagem ativa, que é fazer um pouco disso que eu acabei de falar aqui no vídeo, ou a abordagem passiva. E a abordagem passiva você pode fazer através de várias maneiras. Eu vou falar mais para frente aí, quando a gente falar de interação com o mercado, como que isso pode ser feito. Mas basicamente, quando a gente está falando de abordagem ativa de investimentos, você pode usar a análise fundamentalista, você pode usar a técnica de trend following, você pode usar a análise técnica, e a partir desse momento você vai entender qual é
a maneira de segmentar melhor para quem quer fazer análise técnica, qual é a abordagem melhor para quem quer qualificar as empresas dentro de um ranking, dentro dos filtros. Por incrível que pareça, eu tenho a percepção de que isso aí não é uma regra, tá? Quando a gente vai segmentar lá as empresas com Growth Investing, aí você qualifica e pega as empresas com menor qualidade, pega os filtros, as empresas com maior endividamento em relação ao patrimônio, eu, pelo menos, tenho a percepção de que a melhor maneira quando você segmenta e qualifica assim, de ter uma abordagem é através do trend following ou da análise técnica, tá bom? A análise fundamentalista eu já focaria mais em empresas de segmento Value Investing, de Small Caps, qualificação, empresas com baixo endividamento, com indicadores de lucros repetidos durante mais de X anos, e aí você vai chegar numa abordagem fechada para o teu plano de investimento, para a tua carteira previdenciária, e a partir daí você vai criar uma estratégia de interação com o mercado, que pode ser através de fundos de investimentos, através de ETFs, através de um assessor que vai te ajudar a formar o teu perfil de investimento. Você vai ter uma abordagem que você vai entender se a interação com as ações, você vai fazer aquilo intraday, vai fazer com um gráfico diário, vai fazer com um gráfico semanal ou mensal. Se você vai usar os dados contábeis, trimestrais, anuais, ou você vai fazer uma abordagem mista, você vai, através desses estudos, entender qual é a periodicidade que você vai querer operar, ou seja, eu vou usar a operação focada em dia a dia, ou mês a mês, ou trimestre a trimestre, ou até outras pessoas que interagem com o mercado somente anualmente. E aí a gente vai para o quinto fator aí para fazer um mapa de vendas, que é justamente fazer o gerenciamento dessa estratégia. A partir do momento que você segmentou o tipo de ativo que você vai querer trabalhar, você qualificou ele, você criou uma abordagem e definiu um tipo de interação, você vai para o último tipo de fator aí desse plano, que é o gerenciamento do plano de operação, ou seja, com quantos % de risco você vai entrar em cada operação, como é que você vai fazer esse controle de risco, qual é a técnica que você vai usar, se você vai usar índice Sharpe, se você vai usar o VaR, se você vai usar o foco em um percentual da carteira de risco, se você vai usar aportes constantes no tempo, se você vai usar uma maneira de arriscar somente um pedaço do seu portfólio nessa estratégia e você vai usar outra segmentação para fazer um outro tipo de aporte, como é que você vai trabalhar essa diversificação do portfólio com base nessa segmentação, nessa qualificação, nessa abordagem e nesse tipo de interação que combina com a tua personalidade, e a gente vai entender também a partir disso gerenciar os stops, se vai ser no tempo, se vai ser no preço, se vai ser nos fundamentos, se vai ser na perda de qualidade desse tipo de ativo. Então, galera, isso aqui é só um pouco do que a gente vai trabalhar lá no Masterminds Analistas de Research. Você pode encontrar esse tipo de conteúdo aqui no meu link, na descrição aqui desse vídeo, mas você também pode ir lá no site mastermindsanalistas.com, onde você vai ter lá todas as informações de quando vai ser o evento, aonde vai ser o evento e como comprar esse evento. Eu acredito, e eu tenho um viés na hora de falar isso, que está muito atrativo esse preço, e participar desse networking é uma maneira de interagir no mercado diferenciado, né? Porque você vai ver a perspectiva do Thiago Reis, do Daniel Nigri, do Carlos Herrera e de outros analistas que a gente vai trazer lá e fazer aí um bate-bola, uma troca de ideias saudável, justamente para você estressar os teus argumentos ao máximo antes de botar o teu dinheiro na reta, tá bom, galera? Então eu fico por aqui, eu sou o Ulisses Dias, você pode me encontrar toda quinta-feira lá no alvo.com às 18 horas para a gente falar de fundamentos das empresas lá no meu programa, A Hora dos Fundamentos. E é lá você vai entender que quanto mais você estuda, mais você junta dinheiro, mais você investe nessas abordagens, você vai ver que é só começo. E isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Porque o começo, ele significa que você pode
investir bastante tempo, você pode investir bastante energia e isso vai te permitir ter um maior controle sobre os seus investimentos e possivelmente, muito provavelmente, um maior resultado. Então, galera, é só o começo, me encontra lá, tá?